Fala, meu povo. Vimos aí sobre os ciclos biogeoquímicos, os principais, pelo menos, a gente viu sobre o ciclo da água, vimos sobre o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Nossa atividade era baseada nesses 3 ciclos principais e as suas características. Na primeira questão, perguntava sobre o ciclo da água, e o ciclo do carbono, o ciclo do enxofre, do fósforo, nitrogênio e do oxigênio. O que esses ciclos têm em comum? E o elemento que está presente em todos esses ciclos nomeados é exatamente o oxigênio, que é a letra E ali. Por quê? Porque além dele estar presente na atmosfera, você vai observar ali que no ciclo da água, o oxigênio vai aparecer constituindo a própria água, né? H2O, né? Ou H2O, né, no caso. São 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. No ciclo do carbono, por sua vez, o oxigênio está formando, juntamente ao carbono, o gás carbônico, CO2. Também podemos citar o ciclo do nitrogênio, que o oxigênio vai aparecer na composição dos nitritos e dos nitratos, que vão fazer parte ali desse ciclo. Na questão 2, vai falar sobre o uso racional da água, ou seja, não necessariamente você tem que economizar água, mas saber utilizar ela sem desperdiçar. É um pouco diferente essa visão. E nessa visão, diz lá o seguinte: tendo em vista tanto a economia de água tratada, clorada e fluoretada pelas companhias de abastecimento, como principalmente a saúde humana, a água da chuva, olha só, está perguntando a água da chuva, pode ser utilizada diretamente sem riscos para, aí letra A, rega de plantas, descarga de dejetos e o consumo. Eu posso utilizar a água da chuva diretamente para consumir? Não, né? Então já elimino. Letra B, o consumo. Não. Para o banho? Também não. D, lavagem, quintais, escovação dentária. Posso escovar meus dentes com a água da chuva e o banho? Melhor que não, né? E por último, letra E, a lavagem de roupas, dependendo de como está essa condição da água, a descarga de dejetos e também a rega de plantas. Então, letra E na questão 2. Na questão 3, você tinha esse texto aqui, né? Essas imagens aqui, que não ficou tão visível assim. Mas o que falava? Evaporação, depois armazenamento e, por último, os extremos. E aí dizia, durante o processo de evaporação da água, ocorre a diminuição da temperatura do ar, embora isso não seja suficiente para restaurar a temperatura atmosférica superaquecida. A evaporação da água promove isso, pois o calor latente de... Aí ele te pergunta, calor latente de quê? De fusão, de vaporização, de solidificação, de ebulição ou de liquefação? Vai promover essa mudança ali. E vai ser exatamente o de ebulição, que vai promover a mudança para a fase gasosa, né? De líquido para gasoso numa reação endotérmica, um processo ali endotérmico que vai absorver calor. Exatamente para poder promover o que vai acontecer aqui na imagem. Na questão 4, você tinha lá falando sobre a questão de que a água disponível potavelmente para a gente tomar é muito pouco com relação aos outros tipos de água que a gente tem presente no nosso planeta. E aí ele te pergunta, na falta de água potável, não podem beber água salgada, por quê? A gente vai entender ali que quando a gente toma uma água, a água do mar, que é água salgada, o que vai acontecer? Neste caso aí, nós vamos entender o seguinte, que o sangue, ele, assim como a água, possui sais, só que a quantidade é extremamente baixa. Se a gente ingerir água do mar, uma grande quantidade de sal vai chegar ao nosso sistema digestório, e isso faz com que o corpo tente eliminar esse excesso. Só que nessa tentativa de diluir esse sal, o corpo vai perdendo água, pelo processo chamado de osmose. Ou seja, a água tende a sair do local menos concentrado, que é o sangue, para o mais concentrado. E aí, essa perda de água exagerada vai desencadear um problema que a gente chama de desidratação. Então, a alternativa certa seria a letra D, em que o sal ingerido em excesso vai levar, entre aspas, um equilíbrio osmótico nos néfrons, o que provoca desidratação. 5. Vai falar ali um pouquinho sobre a questão do processo do ciclo do carbono, que ele é muito variável, e vai dizer assim, para manter armazenado por longo prazo, o carbono que foi retirado da atmosfera é aconselhável. Controlar as atividades vulcânicas, gente, dá para ficar controlando as atividades vulcânicas? Vou ficar lá segurando o vulcão, né? Não necessariamente. Transformar as florestas em zonas agrícolas. Já pensou? Instalar hortas em grande parte das residências. Não necessariamente, né, gente? E D, impedir o desflorestamento e estimular o reflorestamento. Sim, porque a gente vê ali que as plantas têm papel fundamental na questão do ciclo do carbono com a absorção e eliminação
né? Ali de todos esses processos. Então, letra D. Questão 6. O ciclo do carbono pode ser resumido no esquema. As etapas 1 e 2 podem ser respectivamente. Aí, na etapa 1, nós vamos ter o seguinte, ó, gás carbônico, que vai se transformar em matéria orgânica volta para gás carbônico. Qual seria ali os processos? Seria exatamente o processo da fotossíntese e também o processo da queima de combustíveis. São esses dois processos, basicamente, que resumem o ciclo do carbono, que são processos que na natureza transformam o gás carbônico em matéria orgânica, e a devolução desse gás para a atmosfera se dá através da respiração celular, da decomposição e da queima de combustíveis, principalmente. Na questão 7, você tinha que dizer quais eram verdadeiras, quais eram falsas. E lá tinha, a atmosfera constitui o principal reservatório de carbono, nitrogênio, fósforo e oxigênio? Será, gente? Falso, né? Em relação aqui ao carbono, não necessariamente. E nem ao fósforo. Então, elimina. Falso. A segunda, no ciclo da água, a evaporação é menor nos oceanos, enquanto a precipitação é menor na superfície terrestre. Não, a evaporação nos oceanos vai ser um pouco maior. Então, falso. O nitrogênio atmosférico N2 é incorporado em moléculas orgânicas através da absorção foliar, através das folhas? Também não. É através lá das raízes ali, das plantas. E, por último, todas as moléculas orgânicas dos seres vivos têm átomos de carbono em sua composição. E o seu retorno ao ciclo pode ocorrer através de processos de decomposição. Sim, a gente já viu ali anteriormente. Alternativa certa, letra B. 3 falsos e 1 verdadeira. 8. Com relação aos ciclos biogeoquímicos, analise as seguintes afirmativas. No ciclo do carbono, as cadeias de carbono formam as moléculas orgânicas através dos seres autotróficos por meio da fotossíntese, na qual o gás carbônico é absorvido, fixado e transformado em matéria orgânica pelos produtores. O carbono volta ao ambiente através do gás carbônico por meio da respiração. E aí? Você vai ver que somente a alternativa afirmativa 1 e a afirmativa 3 vão ser verdadeiras, tá? A segunda diz, no ciclo do oxigênio, o gás oxigênio é produzido durante a construção de moléculas orgânicas pela respiração e consumido quando essas moléculas são oxidadas na fotossíntese. Não. Terceiro, que é verdadeiro, no ciclo da água, a energia solar possui um papel importante, pois ela permite que a água em estado líquido sofra evaporação. O vapor de água nas camadas mais altas e frias condensa-se e forma nuvens que posteriormente precipitam-se na forma de chuva, e a água dessa chuva retorna ao solo formando rios, lagos, oceanos ou ainda se infiltrando no solo e formando os lençóis freáticos. Então, 1 e 3. 9. Vai falar ali sobre o nitrogênio e vai falar assim, animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento através de quê? Exatamente através da transferência da matéria orgânica pelas cadeias, ou seja, como o nitrogênio gasoso ele não vai poder ser absorvido diretamente pelos animais através da atmosfera, eles vão conseguir esse importante nutriente como? Se alimentando, então através das cadeias tróficas ali. E assim a gente finaliza a nossa correção sobre os ciclos biogeoquímicos. Vimos a importância de cada um na natureza, vimos a importância também da queima dos combustíveis para o processo do ciclo do carbono, a importância do ciclo do nitrogênio aí com relação aos animais e aos seres vivos em geral. A gente aprende aí também que o nitrogênio está em grande parte, né, em grande porcentagem no nosso atmosférico. Por mais que a gente ache que tenha mais oxigênio, na verdade tem mais nitrogênio no nosso atmosférico. E assim a gente viu também a importância do ciclo da água na questão das chuvas, na questão também aí da temperatura do nosso planeta e entre outros fatores com relação também envolvendo o ciclo do oxigênio.